Fala, estudante, beleza? Hoje a gente está aqui para resolver uma questão de trigonometria do Enem. As questões de trigonometria, de modo geral, elas assustam bastante porque elas utilizam bastante símbolos não usuais, em especial essa aqui sobre função trigonométrica. Ela deve assustar bastante as pessoas numa primeira vista. Mas quando você para analisar a questão, você percebe que ela não é tão difícil assim. Então vamos resolver ela. Eu vou ler a questão aqui, vai aparecer na tela aí para você. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo. A figura representa um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se ela no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja o ângulo T determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e a função F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T. Após duas voltas completas, F em o seguinte gráfico. Aí aparece aqui o gráfico da função após duas voltas, e aí pede a expressão da função altura é dada por... Então o que ele quer? Ele quer uma função que represente a altura em função do ângulo, que é isso que o f de t vai representar. Mas vamos parar aqui para dar uma analisada. Eu representei aqui o ciclo trigonométrico, que a roda gigante ali, na verdade, ela está representando o ciclo trigonométrico. E aí, parte nesse sentido aqui, que é o sentido descrito pelo exercício. Bom, está partindo nesse sentido, certo? Então vamos analisar aqui. Primeiro vamos fazer uma pequena análise de como funciona a função. Nesse ponto aqui eu tenho 0. Nesse ponto aqui eu vou ter π sobre 2. No ponto C eu tenho π. E no ponto D é 3π sobre 2. Se eu voltar aqui de novo, agora eu fico com 2π. Porque é algo cíclico, é um ciclo, né? Então vai voltando. Então vai acontecer duas voltas. Aqui tem que ir até 4π. E aí você vê até lá no gráfico que vai até 4π. Mas vamos parar aqui e continuar analisando. O ângulo em relação e o seu seno. Eu tenho o ângulo 0 grau. O seno é 0. O ângulo em radiano π sobre 2. O seno é meio. O seno é 1. Para π, o seno é 0. Para 3π sobre 2, o seno é menos 1. E para 2π, o seno vai ser 0. Porque 2π está aqui junto com 0. E o que acontece? Isso aqui vai voltar. Então, o 0 ele está aqui. O próximo vai ser 1, 0, menos 1. Volta. 0, 1, 0, menos 1. Isso sempre vai acontecer. Esse ciclo. Então, se eu fizer uma função f de x que seja seno de x, eu vou ter o seguinte gráfico. Aqui é o ângulo, que eu vou chamar de x, e aqui é a função, certo? f de x. Para 0, ela começa aqui. Para π sobre 2, π sobre 2 é 1, então ele vai fazer isso aqui, ó. Para π é 0 de novo, então desce. Para 3π sobre 2, é menos 1. Para 2π é 0. E assim a função vai. Ela vai sendo cíclica, forma uma senoide, porque é seno de x. Nesse caso aqui eu tenho que determinar qual é a função, o que está acontecendo aqui. Você vai observar que nessa função f de x igual a seno de x, ela começa aqui do 0. Mas essa função aqui ela está começando no 88. Por quê? Porque ele já tinha uma altura. Como ela começa aqui em 0, como mostra na figura, que seria o ponto A, então eu sei que aqui já tem uma altura de 88. Para eu colocar isso na função, eu posso colocar da seguinte forma.
Vamos tentar montar essa função. Esse aqui começa no 0, aqui começa no 88, quer dizer que eu somei 88 à função. Então eu vou ter alguma coisa que vai ser f de x igual a 88 mais... Agora, é uma função trigonométrica. Eu vou colocar aqui seno de x, seno de t no caso, né? Porque o ângulo ele está dando como t lá. Então, seno de t. Quando eu chego aqui em 168, eu tenho t igual a π sobre 2. Então, f de π sobre 2 é igual a 168. Como que eu faço agora para poder determinar se eu tenho mais alguma outra mudança nessa função? Porque ela não é uma função que vai ser seno de x. Eu já acrescentei 88, agora provavelmente eu vou ter alguma coisa multiplicando o seno. Por que que eu sei disso? Porque se você observar aqui, se você deixar só 88 e você somar o seno de π sobre 2 é 1. Só que se eu colocasse f de π sobre 2, ia ser 88 mais 1, ia dar 89, mas eu sei que o resultado é 168. Então alguma coisa está variando. Como eu sei que não é aqui dentro? Porque os valores que o seno varia está sempre entre 0 e menos 1. Entre 1 e menos 1. E nem somando 1, nem somando menos 1, não vai chegar a 168 aqui. Então tem que ter alguma coisa multiplicando aqui. E aí eu vou chamar esse valor de A. Eu vou dizer que a função é f de x mais 88 mais A seno de t. Então o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou substituir π sobre 2. Eu vou ficar com 168 vai ser igual a 88 mais A seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar A mesmo. Portanto, A vai ser igual a 168 menos 88, 80. E aí eu descubro que a minha função ela vai ser, escrevendo aqui em cima, f de x igual a 88 mais, achei o A, 80, seno de t, que era a função que eu procurava, e a alternativa A. Então, não sei o que vocês acharam dessa questão, eu gostaria que vocês deixassem no comentário se é uma questão muito difícil, se é uma questão ok, se você, utilizando as ferramentas corretas, sempre vai ser uma questão fácil. Mas você tem que ter essas ferramentas e para isso você precisa estudar, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí e se inscreve.